Muito bem, então vamos dar início a esta sessão. O meu nome é João Nóbrega, sou sócio e responsável pela área de Real Estate e Veículos de Investimento da RSA. Estamos no formato de sessão aberta, mais uma sessão patrocinada pela RSA, com o simples intuito de promover e discutir atualidades jurídicas e temos todo o gosto em convidar pessoas dos respectivos setores a trocarem impressões, esclarecimentos e, no fundo, também contribuir para que o mercado possa e deva discutir algumas destas soluções, regimes jurídicos, desafios, constrangimentos, enquadramentos, porque achamos e queremos que realmente este é um formato que pode estimular e ajuda, no fundo, a uma melhor compreensão destas matérias, sobretudo numa perspectiva realmente prática para todos aqueles que trabalham, neste caso, o de hoje, no setor da indústria de OICs. Sem mais demoras, passo a apresentar os meus ilustres convidados, representantes aqui da indústria de gestão de ativos. Agora já veremos eles todos de grande dimensão e, ainda que não fosse uma questão formal, são certamente grandes no sentido de pessoas altamente qualificadas para as funções que desempenham. Portanto, aqui, independentemente do quadro regulamentar, posso-vos afiançar e são pessoas que têm toda a nossa deferência e podemos com orgulho partilhar, temos trabalhado em conjunto e ter realmente estado em outras. Neste sentido, passo logo a apresentar a Maria João Rodrigues, administradora da Ínsula, também é colega, o que também facilita para aqui é debate. O meu amigo Emanuel Silva, que ainda acabou de mudar de sala, mas está muito bem. Ainda estamos aqui a mudar de sala. Estás com um bocado de feedback aí no som. Só um bocadinho, João. Ainda bem que hoje a discussão não é sobre sistemas de tecnologia de informação, mas pronto, o meu caro amigo Emanuel Silva, como estava a dizer também, administrador da IAM Gestão de Ativos, que com muito agrado se juntou aqui a esta discussão. Por fim, o João Lindo Castro, também colega, sou muito conhecedor e experiente nestas matérias, administrador da Lynx e digamos, fechamos este painel e o objetivo, de facto, era ouvir a indústria sobre esta proposta de alteração do regime de gestão de ativos. Eu farei um breve introito apenas para dar o enquadramento e digamos, enunciar alguns dos objetivos que presidiram a esta proposta do regulador, da CMVM, e dar também nota que o formato desta edição, desta antena aberta, será muito interativo. Portanto, a ideia realmente é partilhar, debater, esclarecer aqui algumas questões, ouvindo cada um dos oradores para os temas que vou suscitando, cabendo-me a mim fazer então a moderação deste debate. Portanto, a todos desejo e obrigado desde logo por todos os presentes, desejo uma boa sessão e lá está, no final teremos a oportunidade certamente de trocar mais impressões. Então, desde logo, como sabem, damos agora início aqui à sessão. Decorreu até o dia 28 de fevereiro a consulta pública da CMVM sobre esta proposta da gestão de ativos. Desde logo, sempre que há uma alteração legislativa ou de um quadro, digamos, regulamentar, uma matéria tão importante como esta, a indústria, naturalmente, e todos os agentes que nela trabalham, ficam, de certo modo, sempre com alguns receios, expectativas, desafios, tentando ver realmente se são introduzidas as melhorias, mas antes de mais é necessária uma compreensão aqui do tema. Relativamente aos objetivos, e citando a própria CMVM, e aliás desde logo um aplauso também ao nosso regulador pela forma como apresentou e sistematizou tudo o que era a documentação, portanto a consulta muito bem instruída, com sessões também de esclarecimento e, quando é assim, também facilita, digamos, todos os operadores. De facto, estamos a falar de um novo quadro jurídico ambicioso. No fundo, vamos congregar num único diploma aquilo que estava debaixo do chapéu da gestão de ativos, mas historicamente separado
naquilo que era, sobretudo, duas grandes matrizes, aquilo que era o capital de risco e aquilo que era outros organismos de investimento coletivo, e agora vamos ver que há uma, não só condensação aqui das normas num único regime, o que facilita sempre, sobretudo, aos operadores e quem lida realmente em termos práticos com estas matérias todos os dias, mas também ao nível da simplificação e unificação de conceitos e eliminação e redução, digamos, de algumas figuras. Portanto, desde logo, como objetivos temos o desenvolvimento, o crescimento e o almejar de ganhar uma maior massa crítica, sempre com fatores de competitividade e também muito vocacionado nesta lógica de global, no sentido de facilitar que os índices internacionais possam, de facto, reconhecer credibilidade e que a nossa indústria portuguesa da gestão de ativos seja, de facto, mais credível e também mais competitiva. Engraçado notar que, e nas próprias palavras do regulador, que nós temos toda esta mecânica e metodologia seguida, obteve também um critério do Risk-Based Approach, no sentido de confiar e atender que esta atividade tem, de facto, riscos evidentes e, por forma digamos, todo o quadro agora que é proposto tem por base também esta lógica. Um conceito muito importante e foi muito falado, uma abordagem ex-ante da supervisão para uma abordagem ex-post, portanto, aqui uma proposta de mudança do paradigma, no fundo uma transferência de responsabilidade para todos aqueles que são os operadores, para todos os intervenientes naquilo que são a gestão de ativos, nomeadamente das sociedades gestoras, no sentido de todos os meios e de se poderem, digamos, apetechar devidamente, mas com uma sindicância, digamos, mais light, digamos, à entrada, mas apostando numa supervisão, digamos, contínua e assim o mercado, digamos, ir regulando estas questões. Já falaremos sobre aspectos práticos e concretização deste princípio, mas no fundo é digamos, dos paradigmas que também estão identificados. Para além desta harmonização e sobretudo, e acho que é de salutar e todos nós estamos de acordo no sentido que, estando todos debaixo da gestão de ativos, não fazia sentido ter também legislações, digamos, específicas para cada um deste tipo de OICs. Portanto, em regra, resumindo, um reforço da competitividade e atratividade do mercado nacional, uma promoção, coerência e proporcionalidade do regime, a prevenção e eliminação do gold plating, muitas vezes Portugal era acusado, ou as entidades setoriais, de aproveitarem, digamos, a transposição de diretivas e o acompanhamento de tudo o que era, digamos, legislação internacional, nomeadamente europeia, para efeitos da regulação de um determinado setor, e com isso acabava-se por ir mais além do que aquilo que seriam os tais mínimos ou líquidos que essas mesmas diretivas enunciavam. Em termos das opções normativas, podemos ver realmente há uma versão mais light, houve uma preocupação, digamos, de tentar clarificar ou simplificar algumas normas, mas também falaremos mais adiante, naturalmente todo o nosso comentário, as opiniões que qualquer um de nós vai exprimir hoje, ficam sempre condicionadas àquilo que depois for a parte da densificação regulamentar que a CMVM terá necessariamente que fazer. Ou seja, estão identificadas na própria proposta uma série de eliminações e não sabendo se vai haver ainda omissões ou se a proposta do regime é por isso simplesmente não regular essas matérias, ou ao contrário, e se pegarmos nomeadamente no artigo 260, naquilo que são os poderes depois da CMVM regular e densificar aquilo que está previsto e fica previsto na lei, fica-nos, digamos, a faltar essa parte, mas certamente teremos no futuro a oportunidade de a comentar. Vamos então passar a falar de algumas questões em concreto e desde logo de questões que vamos lançar hoje para cima da mesa. A criação e a redução, por um lado, das figuras ao nível da gestão de ativos, passamos a ter apenas SEGOIs e sociedades de capital de risco, têm sido eliminadas todas as outras figuras, e em termos das próprias SEGOIs e das sociedades de capital de risco, foi introduzido aqui um critério da pequena e da grande dimensão. Vamos falar também dessa questão, e eu começaria por falar agora também nos OICs e na primeira proposta, sendo este o primeiro tópico para discussão, o conceito da unificação de OICs, ficando excluídos deste regime de OICs constituídos exclusivamente com património familiar. Depois ainda temos também a eliminação na parte do capital de risco dos investidores de capital de risco e nas sociedades de desenvolvimento regional. Poderemos falar sobre isso, mas eliminando já estas duas,
digamos, o propósito regulador, ou então somente constatar, bom, se ainda não estão registados os seus, digamos, investidores de capital de risco, os chamados business angels, e se também, por outro lado, as cidades de desenvolvimento regional não constituíram nenhum fundo até à data, então chegou-se à conclusão, faz-me lembrar um bocado aquilo que aconteceu com os fundos imobiliários, os fundos mistos, nunca tiveram nenhuma composição prática e que numa revisão deixou-se cair. Mas esta em concreto, acho que é importante, vou só tentar sintetizar muito rapidamente, mas de acordo com a nova proposta do regime, aqueles OICs que sejam constituídos exclusivamente por património familiar perdem um bocadinho esta qualidade, sendo que isto levantou desde logo, e daquilo que já tivemos feedback, levantou muitas dúvidas, sobretudo para os próprios guisanos. E aqui fazia só uma destrinça, não só de OICs, mas também admitindo os próprios OICs autogeridos. Portanto, estamos a falar não só da lógica daquilo que é um gestor, uma entidade gestora que seja, digamos, constituído apenas por membros da família, já lá veremos e discutiremos o que é que isto quer dizer, mas também os OICs constituídos desta gênese familiar. Começaria pela Maria João. Maria João, achas que esta questão relativamente ao património familiar, por um lado, faz sentido? Achas que há muitas dúvidas? Qual é a forma que o legislador terá, ou ainda, uma vez que nós estamos a falar de uma proposta, desafios e formas, digamos, de mitigar um bocadinho esta ideia, admitindo que ela possa, digamos, ver a luz do dia e ficar, de facto, em lei esta, digamos, exclusão do mercado dos OICs de gênese exclusivamente familiar. João, obrigada. Permite-me só, por favor, cumprimentar, primeiro agradecer o convite endereçado à Ínsula Capital para participar neste debate e também cumprimentar os meus colegas de mesa redonda virtual, João Castro e Manuel. É um gosto poder partilhar ideias com todos e concretamente com dois grandes colegas que representam tão bem a indústria em que nós atuamos. De facto, João, já tivemos também a oportunidade de partilhar noutros fóruns algumas ideias sobre este tema em particular e, de facto, não sei se a CMVM está a participar neste debate, mas a Ínsula Capital vê com... Estão todos convidados. Certo, nós convidamos toda a gente, naturalmente. Mas, de facto, a Ínsula Capital ficou surpreendida com esta... Quando estivemos a analisar conjuntamente internamente o diploma, o anteprojeto, ficámos desde logo muito surpresos com esta perspectiva, porque, de facto, parece-me que aqui não se está propriamente a cautelar aquilo que são as legítimas expectativas dos investidores que atualmente já estão no mercado, não é? E aqui há vários temas que se colocam. Desde logo, a questão do próprio conceito de património familiar, ou seja, a lei não concretiza, sabemos que a ESMA já tem orientações nesse sentido, mas a verdade aqui é que o critério que me parece ser utilizado essencialmente para fazer a destrinça daquilo que é ou não um património familiar que fará com que possivelmente o OIC seja excluído do regime, passará muito pela existência ou não de investimento externo ao património familiar. Mas, em boa verdade, também não se concretiza em que medida é que deve ser considerado. Estamos a falar de uma participação minoritária, maioritária, com direitos de voto correspondentes em exata medida à participação social. Se um investidor externo, entretanto, vender a sua participação a um membro da família, esteja ele já ou não na esfera do veículo, se há aqui algum regime transitório que permita sanar a situação ou há uma imediata exclusão deste veículo do regime. Ou seja, há aqui algumas dúvidas que me parece que no limite a ser para avançar, e gostávamos que fosse revisto, se fosse para avançar gostaríamos, ou terão necessariamente que ser clarificadas na lei, sob pena depois nos levar para as zonas cinzentas de discussão, de dúvida e de difícil implementação aqui do regime. Maria João, deixa-me só interromper para dizer o seguinte, e mesmo para, bem aqui de alguma compreensão, para quem não está tão familiarizado na plateia com esta novidade, de facto nós não temos nada, nenhum histórico na lei que concretize estes conceitos.
quando instados mesmo, quando nos também dirigimos à CMVM a solicitar algum esclarecimento, de facto, considerando famoso, já considerando certo da diretiva, refere que os family office, atenção, quanto à detenção e últimos beneficiários de uma estrutura de investimento, deixam de ser considerados, ou por um lado não tinham necessidade de ser considerados gestores, ou deixam de ser considerados OICs, mas depois fala na concretização, e a própria ESMA, quando nos dá aquele conselho-chave da própria diretiva AIFMD, fala-nos um bocadinho do conceito deles, mas para investir numa empresa. Portanto, não era claro que se tratasse de um OIC. Por outro lado, vai um bocadinho aquilo dos membros existentes e depois da lógica da família, a linha direta, o cônjuge, o unido de facto, filhos, irmãos, tios, tias, primos, ponto, em primeiro grau. Mas acho que há uma questão prévia que também colocava, e queria ouvir também a opinião de João Lino Castro, também como advogado habituado, e pode-nos dar um contributo útil naquilo que é a interpretação da norma, mas parece-nos sobretudo que se fez um bocado tábua rasa daquilo que era o existente. E eu posso dar essa nota pessoal. Acompanhámos e estruturámos muitos OICs que têm realmente uma gênese base familiar, muitos patrimónios, sobretudo a falar naturalmente agora com especial incidência dos organismos de investimento imobiliário, onde de facto há uma opção clara daquela família, face a tudo o que são as vantagens identificadas e reconhecidas como vantagens, digamos, de um OIC, de um veículo regulado, que de um momento para o outro parece que ficam coartados nesse direito. Não é só uma questão de agora cortarmos com o passado, mas também naquilo que era a própria ratio. Será que se quis afastar da possibilidade do dito family office poder estruturar daquilo que a legislação, o mercado põe, digamos, à livre escolha dos investidores, vir aqui, digamos, para a luz daquilo que são veículos regulados? Quer dizer, e é nesse sentido que foi a nossa maior crítica. Mas pedia, João, não sei se tens algum caso desses na Lynx, de base familiar, mas como é que tu vês, digamos, os impactos que esta medida de facto pode trazer, sendo certo que apenas está cautelado um período transitório, que no fundo é bom, isto tem que ser assim, dá a ideia que tem que ser assim, porque há uma orientação na própria diretiva, tendencialmente será assim, e pronto, e para proteger alguns direitos, há realmente, digamos, uma dupla opção para os investidores. Aqueles que assim estejam têm a possibilidade de se manter nos veículos até ao final da duração inicial, o que levanta depois outras questões, quer dizer, não é possível mais renovações, pronto, podem terminar, mas, ao contrário, podem também solicitar a declaração, digamos, do reconhecimento de tal património como familiar. E eu lançava só agora para o João a questão, e agora como advogado, bom, será que exclusivamente, à semelhança daquela polémica há muitos anos do Instituto Codificado, do exclusivamente, se eu tiver um património de base familiar que esteja estruturado com a natureza do OIC, e se lhe juntar uma empresa de um conhecido, de um amigo, de um sócio, ainda que tenha só 2, 3, 4, 5% do capital, isso fica por si só, volta tudo ao mesmo, então aí descaracteriza, digamos, esta regra? Muito bem, antes de mais queria agradecer mais uma vez ao RSA e particularmente ao João Nóbrega, que por mais este desafio, este convite para debater em conjunto com a indústria um conjunto de reformas que estão em cima da mesa e que convém todos analisarmos. Portanto, de saúde também, quer a Maria João Rodrigues, quer o Emanuel, pessoas que tenho contactado no exercício da minha atividade, ilustres gestores e ilustres representantes um pouco da indústria. Em relação a isso, eu gostaria de dizer duas ou três coisas, um pouco aquilo que a Maria João já disse, que de facto há aqui uma grande indefinição, não sabemos qual é o critério, se o critério é só da família, se é do aporte de capital, mas também acho que há aqui um preconceito e uma ideia pré-concebida sobre o que é um património familiar, ou seja, todos nós sabemos que temos famílias, mesmo no seio das famílias surgem situações de dificuldade, de relacionamento complexos. A forma de manter alguns patrimónios familiares passa por uma profissionalização da gestão. É muito mais importante ter uma estrutura que gere o património familiar, onde não há estas incidências e estas situações de porque eu e o filho
e o meu primo, e porque é que este está, etc., porque é que este está envolvido, ou seja, a profissionalização da gestão, julgo que seria o critério muito mais relevante que deve ser ponderado do que efetivamente se há aqui ou não aportes de capital. Porque se o património já é suficiente, não é? É difícil aportar para o seio de uma sociedade num fundo que tem uma gestão, envolver ainda mais pessoas que não têm essa relação com a família e que de repente vão ter que, digamos, também herdar situações familiares que acontecem assim. Portanto, eu julgo que o critério não deveria ser o aporte de capital, mas que devia ser validado para este tipo de instrumentos uma profissionalização da gestão. E quando se contrata uma sociedade gestora, é de facto porque se reconhece que no seio da família não se reúne provavelmente os conhecimentos necessários e é mais tranquilo para todos ter uma entidade que é independente e autónoma e que não tem esta situação. Por outro lado, outra coisa que o legislador se está a esquecer é que desmanchar organismos de investimento coletivo custa muito dinheiro. Se a gente se recorda naqueles momentos em que a indústria passou por grandes dificuldades, muitas entidades não tinham sequer dinheiro, apesar das dificuldades e de já não se justificar os organismos de investimento, para desmanchar o próprio fundo, porque a dissolução desses veículos custa dinheiro, pagamento de IMT, e quando o património é muito grande. Portanto, não me parece, sinceramente, que também seja muito justo que, de repente, é um bocadinho esta ideia de que a gente começa com certas regras e de repente voltamos a retirá-las, não é? Alguém que se organizou, que se estruturou, como a Maria João dizia, que recentemente constituiu um veículo destes e que de repente se entende que já nem sequer pode ser renovado e ele até pode ter feito com toda a tranquilidade, com um período de investimento muito pequenino, porque tinha a certeza que a norma podia prorrogá-lo e de repente fica descalço e fica na sujeição e digamos que depois de desmanchar o veículo tem custos muito significativos. Portanto, acho que é bom que se pondere, se não se pode arranjar um regime transitório de que os veículos que estão constituídos, aceito que se queira regulamentar no futuro e que se imponham algumas regras, mas que essas regras sejam muito claras, não podemos andar aqui numa situação de grande indefinição. Quais são os laços de família que são existentes? Até onde é que isto pode ir? Se, como tu dizias, João, se pode ter mais uma ou duas ou três ou quatro, ou qual é o capital que essas pessoas podem ter para que amanhã não sejamos aqui surpreendidos com a transmissão. Nós, numa interpretação estritamente jurídica, e lá está, salvaguardando e fazendo aqui naturalmente o disclaimer que ainda não vimos a regulamentação que eventualmente pode estar subjacente ou pode vir a ser criada para densificar este conceito, mas eu diria que, descaracterizando a parte do exclusivamente, não haveria motivos que não fosse numa lógica só de fraude à lei ou conceitos mais abstratos, para não admitir que a subsistência, ou seja, havendo esta expressão de capital e cortando este conceito do exclusivamente património familiar, que não pudessem ser admitidos, seja novos, seja a manutenção dos próprios. Emanuel, tenho ideia que não tens este caso propriamente dentro de portas, mas gostava também de ouvir só a tua opinião para depois mudarmos aqui de tema. O que é que achas aqui o problema do conceito familiar, sobretudo quando, também dar-vos nota dessa experiência, fomos contactados no passado muitas vezes por pessoas já de maior idade, de um patriarca ou uma matriarca, que queria precisamente acautelar a estruturação de um património vasto, onde queriam evitar, digamos, quesílias futuras ou falta de profissionalismo que o João identificava, de poder recorrer a um gestor profissional, uma entidade gestora e um OIC, para assim dar continuidade àquilo que era um património de base familiar, mas que se pretendia que tivesse no mercado, porque os ativos, independentemente da base familiar, os ativos são os mesmos, tanto pode ser um hotel, um centro comercial, como pode ser empresas, portanto, sujeitando-se às mesmas regras, faz sentido esta limitação, tirar do mercado aquilo que são patrimónios de base familiar? Boa tarde, João, boa tarde a todos. O meu obrigado também ao João e à RSA por organizarem esta sessão. Um cumprimento também especial aos meus colegas Maria João e João Castro. E sobre a pergunta colocada, eu de facto vou em linha com o que foi dito pela Maria João e pelo João. Eu diria que, em primeiro lugar, em qualquer mercado, em qualquer situação de mercado, o que as gestoras necessitam é de estabilidade, clareza, transparência e proporcionalidade. E a estabilidade é, de facto, o elemento essencial em todo este tema. Ou seja, sem termos um mercado estável, que não esteja sistematicamente a ser alterado e com regras que sejam perfeitamente claras e do conhecimento de todos, é extremamente difícil
vender o mercado e vender o tipo de atividade que nós temos. E, portanto, a primeira nota relativamente a este tema é efetivamente a estabilidade. Eu entendo que esta alteração é de facto uma alteração, aliás, estas alterações em geral são alterações que mesmo na legislação europeia, que eu tive o cuidado de ir analisar, e nas normas que estão a ser apontadas noutros países e alguns mercados que eu conheço particularmente bem, não têm acolhimento, ou seja, não vão a este ponto de detalhe, não é? E portanto aqui eu acho que está-se a ir a um nível de detalhe que me parece eventualmente pouco recomendável. E portanto acho que efetivamente a questão das famílias e a questão dos mercados há que obviamente os zelar e depois há que deixar o mercado funcionar naturalmente. Eu penso que neste caso, com esta limitação que está a ser incluída neste ponto, estamos a limitar aquilo que é a atuação normal do mercado, o que nunca é benéfico. Bem, bom, meus caros, então fica visto, ficam os vossos comentários, os quais agradeço. Naturalmente, no final, se tivermos alguém na plateia que queira visitar o assunto, contaremos com a opinião e também ou escutar outros representantes do mercado. E agora propunha-vos para entrarmos num tema assim mais faturante e provavelmente aquele que mais chamou a atenção, digamos, de todos os profissionais aqui da indústria. Estou a falar da redução, por um lado, daquilo que são as entidades gestoras e depois a criação dos conceitos das sociedades gestoras de grande dimensão, pequena dimensão, seja as SEGOI, sejam as sociedades de capital de risco, no sentido de quer da gestão daquilo que são as atividades permitidas, quer aquela lógica, sobretudo, do regime, digamos, autorizativo simplificado. Faria só um comentário antes de passar a palavra, dá a ideia que agora, e essa é um bocado a dúvida, se isto é um campeonato nacional onde agora joga a primeira e a segunda liga e unificamos aqui a liga, e peço desculpa pela analogia, mas sempre falamos de futebol, mas o que é mais fácil, os portugueses são muito habituados a isto, ou então se isto é uma espécie de uma taça da Liga ou uma taça de Portugal, onde os grandes vão se enfrentar com os pequenos, há desigualdades. Portanto, nesta lógica de facto, atrair uma maior competitividade, não tenho dúvidas que numa primeira leitura a supervisão está a dizer, bom, estamos de braços abertos e de facto há aqui um convite inerente a estruturas que sejam profissionais e que queiram de facto vir fazer gestão de ativos com este, digamos, novo regime, a criação daquilo que à partida parece-nos identificar, ok, temos players de diferentes estruturas com diferentes ativos e montantes e escalas sob gestão e não podemos tratar todos de igual, aquilo que também é forma desigual. Mas pergunto, e vou já passar a palavra, se estamos a correr um risco, a bem deste princípio que acho que todos aplaudimos e de um bocado mais concorrencial, mas há de facto um risco e também que desafios é que se enfrentam e para os próprios dar nota, e vou só antecipar o meu comentário neste tema, que é, atenção, não se deixem iludir os ditos candidatos ou os atuais ditos sociedades de pequena dimensão que assim serão enquadrados, que as regras depois, um bocadinho à semelhança daquilo que é as regras de trânsito, são iguais para todos. E continuamos a ter o mesmo polícia e quando houver uma operação autostop não vão perguntar se é de pequeno ou se é de grande. Portanto, parece-nos que dá a ideia de que, de facto, vai haver uma dicotomia e uma proporcionalidade ao longo de todo o regime, mas faço essa chamada de atenção porque não será propriamente bem assim. Sendo que, para ter acesso à carta, é que parece que as regras são diferentes. Agora, se calhar, começava pelo João. João, o que é que teus comentários a esta, digamos, novas categorias, nova forma de abordagem daquilo que é, e são duas questões, no fundo, as sociedades de grande dimensão e pequena dimensão, e depois, entrando um bocadinho mais no detalhe, também vamos ver o alargamento daquilo que é a atividade das sociedades de capital de risco, o alargamento da SEGOIC e, sobretudo, um tema que gostaria de ouvir a opinião de todos os nossos convidados, era de facto a possibilidade também de ter carteira própria exclusivamente para aquelas sociedades, seja capital de risco, seja SEGOI, de pequena dimensão. João, força. Muito bem. Também acho que, como disseste bem, este é um tema extremamente relevante. Pronto. De facto, há aqui dois regimes diferentes. Parecia-me a mim, não porque a Link se caia neste regime de uma sociedade gestora de grande dimensão,
mas a experiência que tenho tido ao longo destes anos e desde que estou aqui na Lynx tenho visto o seu crescimento e digamos, o equilíbrio destas estruturas, e a indústria tem revelado que cada vez mais tem que haver já praticamente as grandes sociedades gestoras já não são só de valores mobiliários, acabamos todos por fazer um pouco de tudo, uns numa fase inicial se calhar mais fortes na atividade de capital de risco, temos sociedades gestoras imobiliárias a fazer também gestão mobiliária, portanto, ou seja, há aqui cada vez mais a noção de que só com uma atividade bastante diversificada é que se consegue ter uma certa massa crítica, e é fundamental ter essa massa crítica. Porquê? Porque estas sociedades, temos que recrutar gente de grande qualidade, ou seja, são trabalhos muito exigentes, a legislação muda a toda hora, é preciso um conhecimento muito aprofundado e, portanto, precisamos de boas equipas, bons quadros. Não há muita gente no mercado com capacidade e quanto mais a gente diversifica as atividades, mais dificuldade tem em ter pessoas há pessoas muito bem preparadas em umas áreas e menos bem preparadas nas outras. Portanto, há aqui claramente uma situação de que não há dúvida que as sociedades gestoras, e face ao atual regime de exigência, de controle, de reporte, nos parecia de que não nos parecia fazer muito sentido e haver dois regimes, um mais aligerado com um conjunto de regras, quando isto, do ponto de vista concorrencial, em termos de custos, em termos de recursos, de meios, etc. Portanto, não sei se vocês têm noção, mas tu terás certamente, mas algumas pessoas não terão, a própria CMVM sugere-nos que nós reforcemos as equipas sempre que entram veículos novos, ou sempre que ela entende que é, portanto, ou seja, os compliances têm que ter pessoas habilitadas em número razoável, portanto, ou seja, caminhar num sentido que não é esse, não me parece que seja uma boa solução para os investidores, e acho que é extremamente injusto eu já não ponho tanto no processo de aprovação, aceito que isso não me faz tanta confusão, mas obviamente que há questões que são essenciais, ou seja, não faz sentido, porque eu tenho uma pequena dimensão de que a estrutura não seja minimamente validada, que tenha-se um procedimento mais simpático para validar os órgãos que vão exercer a gestão, e depois em relação às sociedades de maior dimensão, se seja extremamente rigoroso, e para poder passar nesse crivo de ser administrador ou de membro do Conselho Fiscal de uma sociedade destas, passa por grandes dificuldades. Portanto, acho que tem que se ter cuidado. Isto afeta a indústria e muito menos se damos regimes mais favoráveis, o que vai acontecer é que as estruturas mais leves são mais competitivas, podem praticar preços mais baratos e não me parece, salvo o devido respeito, que os preços que a indústria neste momento pratica sejam preços que sejam injustos ou que o mercado, que o caminho seja reduzir custos. Mas, João, partilhas da opinião que, porventura, esta alteração, no fundo, e subjacente àquilo que era a regra, vamos então unificar regimes e condensar regimes, que no fundo foi transpor, ou apenas transpor, aquilo que já era a prática, nomeadamente no capital de risco, que era o tal mercado concorrencial que tanto podia ser desenvolvido por sociedades de capital de risco, tipicamente com, digamos, estruturas mais ágeis, mais light, face àquilo que eram as Chegoites, como a tua, que também tem na sua atividade e escopo, digamos, o desenvolvimento da gestão de ativos em capital de risco. Terá sido essa preocupação de manter essa diferença ou entendes que há de facto a ideia de, e para quem não esteja tão familiarizado, o critério proposto pelo legislador, neste caso pela CMVM, foi o critério do volume de gestão, digamos, de ativos, com os limiares que estão previstos, seja até 100 milhões com recurso ao efeito de alavancagem ou até 500 milhões sem este recurso, e numa lógica de, seja para o capital de risco, seja para a SGOIC, de poderem se movimentar nestes limiares. Eu acho que há duas regras a mim que eu acho que é uma violência, uma injustiça, eu quase diria uma inconstitucionalidade, que essas não consigo entender. Uma tem a ver com os fundos próprios. Não se concebe que o regime de definição dos capitais e os fundos próprios sejam completamente diferentes. Eu aceito que hajam capitais diferentes. Agora, os fundos próprios é que é um dos rastros mais relevantes, no caso da nossa sociedade gestora, e penso que na maior parte delas, são os custos fixos, que são os 25%, é aquilo que define a necessidade dos meus fundos próprios. As sociedades de grande dimensão estão sujeitas a ela. As de pequena dimensão não estão sujeitos a isso.
Portanto, acho isto não faz sentido nenhum, porque é que essa regra não se transpareceu, não se transfere também para as sociedades de pequena dimensão. Obviamente tem menos dimensão, os custos fixos teoricamente são menores, portanto as necessidades de fundos próprios serão menores. Agora, não faz nenhum sentido em que haja regras específicas para nós, que temos que, praticamente, o capital mínimo são 125 mil euros, eu tenho que imobilizar, se calhar, na minha atividade, 600 ou 700 mil euros de fundos próprios. Esta é a realidade de uma Lynx na atual situação. E depois surge uma sociedade igual à minha, que me é concorrente, com menos ativos, se não tiver nada alavancado, chega aos 500 milhões e faz isso. Esta é uma regra que acho que não tem nenhum sentido. Segunda regra que acho outra violência, que é permitir, eventualmente, que este pequena dimensão não necessitem de um depositário se forem investidores profissionais. Já vamos, essa questão é muito pertinente. Isso é outra coisa. Essa questão é muito pertinente. Deixa-me só voltar um bocado atrás e para dar nota para que a plateia também acompanhe, e pode haver pessoas que não estejam tão familiarizadas, a proposta também do regime simplificado na Constituição, e já vou passar a bola ao Emanuel, estamos a falar também de um encurtamento de prazo de 30 dias, portanto, aquilo que nós tipicamente estimávamos, na melhor das hipóteses, para um OIC, neste momento nós temos a possibilidade de ter aprovado e com o início da atividade uma atividade gestora, uma sociedade gestora destas de pequena dimensão, com um processo apenas em 30 dias e apenas, digamos, com um programa de atividades mais light, a identificação daquilo que são os titulares de participações qualificadas e só, digamos, uma sindicância prévia da CMVM relativamente à adequação daquilo que são o Conselho de Administração, ficando até de fora aquilo que é o Conselho de Fiscalização. E Manuel, sei que tens também opinião naturalmente sobre esta questão, estás há muitos anos no mercado, o que é que tu dirias desta proposta e que eventuais, seja desafios, problemas, é que vês que isto pode, digamos, afetar ou vir, digamos, a ser lançados na indústria, em virtude desta segregação? Em primeiro lugar, deixa-me subscrever tudo aquilo que foi dito pelo João, que realmente resume bem os dois principais problemas que estão inerentes a esta proposta. Eu posso dar os nossos exemplos. Nós somos uma sociedade gestora de grande dimensão, acabamos por nos enquadrar numa sociedade gestora de grande dimensão, temos neste momento um quadro pessoal de 50 pessoas e 20% destas pessoas está a nível de risco, compliance, auditoria. Isto penso que diz tudo, não é? Isto cria aqui, efetivamente, um desfazamento muito significativo. Mas, uma vez mais, a nível europeu, eu não vejo esta lógica das sociedades de grande dimensão e das de pequena dimensão, ou seja, a primeira e a segunda liga, como bem referiste no início. O que se vê é que existe, de facto, relativamente àquelas que são de pequena dimensão, algumas facilidades, quer no complemento de registro, quer naquilo que diz respeito à parte do report. Isto é mais pelo report. Também me parece que existe uma grande confusão relativamente aos temas de proporcionalidade. Os temas de proporcionalidade não dizem respeito exclusivamente ao mercado nacional, dizem respeito ao mercado europeu. É por isso que a legislação europeia apareceu. Foi para dar proporcionalidade ao mercado europeu, sendo que Portugal, pela dimensão que o país tem, é obviamente e naturalmente bastante mais pequeno que os restantes países e, portanto, terá que ter em atenção os níveis da proporcionalidade. As questões do depositário que o João referiu e as questões dos capitais próprios são, efetivamente, desde logo, dois temas que se colocam, mas como tu também referiste no início, o grande problema que se coloca desde logo é, eu no início tenho um regime mais facilitado, vamos começar com sociedades de pequena dimensão com um regime mais facilitado, mas não podem deixar de cumprir as regras, ou seja, o jogo é igual para todos e, portanto, as regras estão lá para serem cumpridas e o grande problema que temos é como é que vão ser verificadas essas regras nas entidades de pequena dimensão e nas entidades de grande dimensão. Como é que vai ser o processo? Como é que o processo vai ocorrer junto dos supervisores? Esse é o nosso grande problema. Achamos que, efetivamente, há aqui uma desproporcionalidade clara relativamente a entidades que têm e que investiram, têm porque investiram, é importante dizer isto, ao longo de muitos anos, muito dinheiro e muitos recursos para poder ter a dimensão que têm e que agora, de repente, veem a sua capacidade competitiva absolutamente afetada caso este tipo de legislação possa efetivamente vir a estar em prática. Eu aí gostaria de lançar agora também para todos algumas manifestações práticas desta dita segregação e deste tratamento já notório de algumas diferenças, não é só no sistema da Constituição. E eu aí só fazia uma chamada, recorrendo mais uma vez a uma analogia. Isto faz lembrar que havia um esquema que havia muito no passado
da malta que ia tirar a carta a sítios, tirava a carta num fim de semana. Havia aí alguns sítios em Portugal que era possível tirar a carta num fim de semana ou 2 fins de semana. Não esquecendo que essas pessoas tinham que fazer na mesma o exame de condução e o de código, naturalmente, e pressupunha que as pessoas já soubessem conduzir. Ora, aquilo que eu estava a dizer ao início é que tenho algum receio que possa estar a criar com esta proposta, e se isto vier a ser lei, de um convite a dizer, sim senhora, venham então aqui a conduzir estes veículos, e se calhar muitas destas entidades poderão não estar preparadas. Portanto, aproveitando este fórum também para sensibilizar, o facto da CMVM não, ou dispensar a entrega de políticas e procedimentos, sobretudo para aqueles casos, ou uma simplificação daquilo que são os procedimentos de autorização e registro, nos casos das sociedades ditas de pequena dimensão, naturalmente, parece-nos óbvio, mas se calhar pode não ser assim interpretado, ou pode haver, digamos, uma parte mais oportunística, que as pessoas de facto entram em atividade passado 30 dias, mas não esquecer que é impensável, face a todo o ambiente regulatório que existe, que estas mesmas estruturas mais light, denominadas de pequena dimensão, não vão ser confrontadas com as mesmas exigências. E é impossível fazer gestão de ativos sem estas políticas, sem estes procedimentos, sem a lógica da função de gestão de riscos, sem a lógica de um compliance officer, e aí pergunto-vos, faz sentido, ou vocês conseguem, em termos práticos, admitir que possa ser dispensado ao nível da dita adequação e profissionalidade um sistema permanente ou de gestão de riscos ou de compliance officer para aquilo que são as exigências que neste momento se colocam aos OICs? Maria João. Isso está completamente fora daquilo que a CMVM nos vem solicitando e vem exigindo, não é? O que se compreende necessariamente, ou seja, nós compreendemos da necessidade de uma avaliação interna da conformidade dos procedimentos, da atuação, da gestão dos veículos. E, efetivamente, e voltando aqui um pouco atrás, ou seja, é criado aqui um regime de constituição e de início de atividade de sociedades de pequena dimensão, em que a CMVM se propõe em 30 dias úteis analisar toda a documentação que está elencada no anexo 1 do anteprojeto, portanto, analisar toda a documentação e depois passar para uma fase posterior à análise dos recursos organizacionais. Isto significa, então, por exemplo, que o controle interno vai ser analisado posteriormente, o compliance officer, que hoje tendencialmente a CMVM não se basta por uma mera análise de CV e quer conversar com a pessoa para perceber se a pessoa tem um perfil que lhe confira a necessária independência para reagir contra, por exemplo, contra a administração, para colocar uma barreira quando, na prática de determinados atos, perceber se de facto a pessoa tem sensibilidade para identificar problemas, para conseguir antecipar problemas, propor orientações que ultrapassem os mesmos. Eu, sinceramente, eu não consigo perceber. Aliás, um exemplo muito prático. Atualmente, a CMVM leva pelo menos 30 dias úteis a avaliar meramente alterações aos órgãos sociais. E estamos a dizer que no mesmo prazo a CMVM vai conseguir olhar para uma sociedade, incluindo os seus órgãos sociais, o órgão de administração é certo, mas incluindo os seus órgãos sociais e perceber se ela tem ou não tem condições de ir para o mercado e gerir adequadamente património de terceiros. E depois, mais à frente, é um período curto, esperemos que seja possível, que seja suficiente, mas passando para depois, já quando a sociedade está no mercado e já está em contato com investidores e com deals em curso, não é que vai perceber se a sociedade tem ou não tem condições de desempenhar as suas funções adequadamente. Tem alguma dificuldade em perceber, considerando a crescente exigência da CMVM em matérias como compliance, gestão de riscos, responsável pelo cumprimento normativo, ou seja, tudo que é branqueamento de capitais, que também é uma área todos nós da indústria temos ouvido falar cada vez mais, e necessariamente são matérias e são áreas que têm que ter recursos humanos, como o João estava a dizer, e o Manuel. Aliás, o Manuel estava a dizer, quer dizer, grande parte dos meus recursos humanos estão ligados a estas áreas. Não vejo como é que vai ser possível assegurar um tratamento igualitário na indústria. E só mais uma nota, João, desculpe, só mais uma nota que e nós falámos muito isso internamente, será que a CMVM sente necessidade de mais sociedades gestoras? A CMVM olhou para o mercado tal qual está hoje e sente necessidade
de que haja mais players no mercado? Eu aí, Maria João, só dá nota do seguinte: a minha ideia há instantes, quando referi, bom, estamos todos agora a jogar na mesma liga, e nomeadamente agora, por exemplo, para aquilo que são os organismos de investimento alternativo em capital de risco, onde nós já tínhamos cerca de 24 SEGOIs que existiam, 25, que muitas delas já faziam também capital de risco e podiam fazê-lo, mas, digamos, estenderam a licença de facto para começar a exercer, face a todas as sociedades de capital de risco, entretanto criadas, que para além da atividade em capital de risco, como bem dito, também tinham como possibilidade a gestão dos fundos. Bom, e aí havia se calhar duas hipóteses, quer dizer, ou era manter alguma aparente diferença, e aí, de facto, de quem está de fora e quem conhece as duas realidades, são estruturas diferentes, embora também, em bom da verdade, há muita sociedade de capital de risco, também mais com uma estrutura, digamos, mais enxuta, mas altamente especializada em temas e setores específicos do capital de risco. A verdade é que não estão desobrigados e, porventura, essa foi a dificuldade, e não têm necessariamente, não tendo a mesma estrutura, não vão conseguir cumprir, digamos, com exatidão e com aquilo que é suposto, com os mesmos deveres que impendem sobre as outras. Eu retomava só o tema, e também, seja para o Emanuel e para qualquer um de vós, esta pequena nuance específica que um de vocês também já salientou, que é casos em que as sociedades de pequena dimensão, e aí tentarmos construir aqui um raciocínio que também não é fácil de identificar qual foi a ratio por trás desta norma. Porque é que está dispensada a existência de um depositário com uma sociedade de pequena dimensão, com IC sob gestão, que seja exclusivamente, digamos, dirigido a profissionais, e porque é que as de grande dimensão não o podem dispensar? Desde logo, isso vai desvirtuar a estrutura de custos e encargos do próprio OIC. Gostava de os ouvir assim muito rapidamente para passarmos ao tema, mas acho que era um tema, de facto, que também não percebi ou não se vislumbra esta desigualdade. Não sei, gostava de ouvir a vossa opinião sobre este tema. Eu, de facto, não consigo vislumbrar a racionalidade que está por trás dessa diferenciação de tratamento, mas percebe-se que há, de facto, uma desigualdade, quer dizer, e teremos aqui situações em que as próprias propostas que as entidades gestoras apresentem aos investidores partem logo em desvantagem, não é? As grandes SEGOIs partem logo em desvantagem neste particular. João, achas que as funções que estão cometidas também para aquilo que são as entidades depositárias, os custodiantes, não são necessárias no OIC só pelo facto de eles serem dirigidos exclusivamente a investidores profissionais? Essa é a primeira pergunta. E em função dessa primeira pergunta, se são dispensáveis, então qual o critério que é que achas que passou, digamos, subjacente a esta ideia de as de pequena dimensão estão dispensadas de ter um banco depositário, PSOICs? Vamos ver, o que é que eu penso? Não há dúvida nenhuma, e a experiência que tenho, quando nós estamos a discutir uma proposta com um cliente que quer estruturar um veículo destes, não há dúvida nenhuma que muitas vezes este custo do depositário, na sua fase inicial, ele não tem a noção desse custo. Ou seja, quando nos pergunta, até para ter uma noção de quanto é que vai custar, está essencialmente preocupado com o custo da sociedade gestora e nem se apercebe do banco depositário. Não estou a dizer que há algumas situações, isso com investidores que nem sequer são profissionais. Portanto, eu quero dizer que a sensação que eu tenho, e tem sido isto no mercado, eu diria que provavelmente muitos dos investidores, se forem qualificados, preferirão não ter depositário. Eu até diria que se calhar alguns deles passariam para investidores qualificados a pedido, mesmo ali nos limites, se for o caso, para poderem ficar isentos desse custo. Não é porque não acreditam no trabalho do depositário, mas não lhe dão o devido valor. Sobre isso, se a gente for ver os preços praticados pela indústria, até porque se vê a desproporção. Muitas vezes o banco depositário, o depositário cobra valores com metade, um terço da nossa responsabilidade, e de facto os valores comparativos, muitas vezes as sociedades gestoras têm que ir ao encontro
do mercado e ser mais benevolentes, particularmente com os volumes que crescem, e o banco depositário é muito mais difícil de fugir da fórmula matemática do zero qualquer coisa, ou zero... João, sentes que, aproveitando este tema, sentes que hoje em dia é mais difícil ou que há um aparente menor interesse dos bancos depositários em assumir a custódia de OICs? Sentes essa dificuldade? Ou seja, tem a ver com a responsabilidade que, entretanto, também, e aquilo que foi o crescendo daquilo que são os deveres dos próprios depositários, que para eles deixou de ser também tão interessante? Eu acho que o seguinte, se formos ver a indústria, tirando, digamos, dos fundos que não sejam ligados às instituições financeiras, praticamente os bancos depositários são 2 ou 3, onde estão praticamente todos os veículos de investimento das entidades que eu chamo aqui independentes, porque não estão ligadas ao setor financeiro. Portanto, não há muito mais do que 2 ou 3 entidades. E essas 2 ou 3 entidades não são tão flexíveis como são provavelmente as sociedades gestoras, no sentido, portanto, eu diria que à partida, isto é um negócio de massa crítica, ou se tem um volume razoável, e então interessa ao banco, porque os valores que eles também cobram dizem-nos muito que o valor que cobram é insignificante face à responsabilidade e aos problemas que têm e para o volume de negócios, por isso é que os grandes bancos comerciais, só muito obrigados é que aceitam ser, pelo menos é a nossa experiência, nos 50 veículos que temos, é raro conseguirmos ficar com algum banco de primeira grandeza, a não ser que o nosso participante tenha um poder enorme de reivindicação junto à banca e quer aquele e eles farão, mas já é raro o banco que aceita, tirando 3 ou 4 que existem no mercado, ser depositário. Portanto, há aqui algum digamos, um leque um bocadinho fechado e eles, portanto, e é um custo sempre que eu sinto que não é tão valorizado pelas as entidades que vêm estruturais. E Manuel, deixa-me voltar a ti para perguntar esta questão. O tema de ter carteira própria está só previsto para as sociedades de pequena dimensão. Qual é o teu comentário sobre isto? Achas que faz sentido que as grandes entidades ditas as sociedades de grande dimensão não tivessem também a possibilidade de ter a carteira própria? Mais uma vez, isto será a manifestação prática do facto de se trazer tudo para a mesma liga, manter aquilo que era a possibilidade, nomeadamente, das sociedades de capital de risco, de terem também a sua carteira própria. Como é que vês esta questão? E, por outro lado, a possibilidade das sociedades de capital de risco poderem gerir todos os fundos, todo o tipo de fundos, incluindo valores imobiliários, com exceção dos imobiliários. E tu que estás muito exposto, quer aos imobiliários e também já a capital de risco, qual é a tua opinião sobre esta proposta? O que me parece é que, uma vez mais, o conceito que esteve aqui subjacente é o de apoiar as sociedades pequeninas para entrarem no mercado que aparentemente se quer dinâmico. Não acredito que seja com as sociedades mais pequenas que o mercado se torna dinâmico. O mercado torna-se dinâmico por outros fatores que não seja a dimensão das sociedades. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum ter carteiras próprias ou poder ter carteiras próprias de uma sociedade de pequena dimensão, até porque eles, em termos de capitais próprios, têm capitais próprios muito menos expressivos do que as sociedades de maior dimensão. E, portanto, só por essa lógica, desde logo, não faria qualquer sentido. Também não faz qualquer sentido esta questão do depositário, porque, efetivamente, eu entendo que a maior parte das entidades esteja já a sentir e continuará a sentir uma grande relutância por parte dos depositários em serem solidários com fundos acima ou com entidades que tenham gestoras ou gestão acima dos 500 milhões. Porque realmente as responsabilidades de um depositário são muito significativas, ou seja, isto uma vez mais desvirtua de uma forma muito importante e definitiva aquilo que é a realidade do mercado. Sobre a outra questão, a questão de poderem ampliar a atividade a outras estruturas que não somente a parte de capital de risco, parece-me também absurdo. Nós temos de facto uma dimensão grande na parte da gestão de fundos de investimento imobiliário e aí de facto é preciso uma estrutura muito preparada, com uma grande dimensão e com um investimento muito significativo, e o mercado procura dimensão, ou seja, uma estrutura pequena dificilmente terá, por um lado, os canais de distribuição para poder fazer a venda dos seus produtos e, por outro lado, terá a possibilidade a nível internacional fazer esta distribuição. É bastante difícil, quer a nível local, quer a nível internacional, fazer distribuição de fundos de investimento imobiliário, chamados Open-End Funds, para valores inferiores a 100 milhões.
portanto, tudo o que seja abaixo de 100 milhões, teremos muita dificuldade em conseguir colocar alguma unidade de participação no mercado, a não ser que seja diretamente em clientes individuais. Sendo em clientes individuais, pode. Mas, Manuel, aí é que eu pergunto, bom, então, mas o critério que o legislador propõe dos limiares dos 100 milhões, isso não responde àquilo que é bom, mas quem quer se dedicar a outro tipo de OICs, sob gestão nomeadamente dos mobiliários, dificilmente vai se manter com pequena, digamos, dimensão, ou só no plano teórico, bom, admitindo que nunca ultrapassam o limiar, ao qual, depois de ultrapassados, são obrigados ou a reduzir os ativos sob gestão ou a fazer o processo de conversão para a sociedade de grande dimensão. A minha questão é, entendes que faz sentido que estas estruturas possam, então, ou não, fazer esta gestão de outros OICs, para além dos de capital de risco, neste caso? Não faz qualquer sentido. As obrigatoriedades que exigem em termos legislativos, nomeadamente em tudo o que diz respeito a risco, eu dou um exemplo, os fundos, talvez os fundos mais simples, os fundos do mercado monetário, obrigam a um tratamento muito específico e a um consumo de recursos muito significativo. É necessário fazer stress tests, é necessário ter sistemas de risco internos devidamente apurados e preparados, é necessário ter uma estrutura com uma grande dimensão e muito automatizada para conseguir dar resposta. E depois é necessário escala. Movendo escala, é impossível rentabilizar a operação. Fazer um fundo de mercados monetários ou de mercados mobiliários, se não tiver efetivamente uma dimensão adequada, corre o risco de nunca poder ser efetivamente aceito pelo mercado, ou então acaba por ter que ter uma comissão tão elevada para pagar os custos que advêm desse fundo, que deixa de fazer sentido, não é? Nós atualmente, a dimensão média que temos de fundos mobiliários, a dimensão ideal, tem que estar acima dos 250 milhões, porque abaixo dos 250 milhões, com o nível de comissionamento que existe atualmente, não nos parece efetivamente ser rentável, a não ser que fizéssemos somente fundos de ações, não é? Mas não é isso que se trata, não é? Nós temos que fazer uma gama de fundos, porque, em princípio, temos diversas tipologias de clientes e temos que agradar e temos que responder a todas as tipologias de clientes. Se queremos dar uma oferta consistente, devidamente monitorizada em termos de risco e em termos de execução de mercado, temos que efetivamente ter uma estrutura com uma dimensão que não me parece compaginável com esta questão das pequena dimensão. Para além disso, temo muito os riscos que podem vir a ser assumidos por estruturas com estas características, ou por falta de monitorização relativamente àquilo que é o risco específico de mercado, ainda para mais agora, num momento em que estamos a atravessar, temos grandes volatilidades e que é preciso, de facto, um processo de monitorização muito constante, muito permanente e muito bem estruturado, o que, não existindo, pode originar riscos muito expressivos, não só para os investidores, mas para o próprio mercado como um todo. É isso que eu acho sobre este tema. Claro. Deixa-me então fazer-vos agora um convite. Entramos agora um bocado naquele segmento apenas do capital de risco, tentar ver as principais alterações. Faria só um comentário inicial no sentido de, bom, daquilo que foi a transposição do regime jurídico do capital de risco, empreendedorismo social e também do investimento especializado, nomeadamente onde tinha também os chamados loan funds. Entrando um bocado nesta matéria, fica, digo eu, para posteriormente ser regulado em regulamento da CMVM para o efeito, mas, digamos, passaram a haver algumas omissões e algumas alterações. Sobre as alterações relevantes, e agora para discussão, lanço acima da mesa a parte a limitação do período máximo de 12 anos para atenção do investimento, e todos vós fazem capital de risco, portanto gostaria de ouvir a opinião de cada um sobre esta questão. A eliminação dos mínimos de subscrição, atualmente nos 50 mil euros por investidor, que vai passar a deixar de ter limite mínimo. Um aspecto também importante e transversal a outros OICs, deixa de haver um VLGF também mínimo, tem que ser apenas positivo, e depois duas questões muito específicas relativamente à composição da carteira dos organismos de investimento alternativos em capital de risco, a eliminação do limite máximo de 50% quanto a investimentos em valores mobiliários admitidos à negociação no mercado regulamentado, e, por outro lado, na mesma lógica, mas com um limite mínimo de 20% em ações, cada uma das entidades, digamos, cotadas em que o organismo investe. Maria João, o que é que tens para dizer sobre tudo destas 3, 4 alterações
digamos, mais significativas ao nível do capital de risco? Bem, eu das várias alterações que elencaste, que analisámos, parece-nos que nos dá aqui mais margem, ou seja, torna aqui mais versátil a gestão por parte da entidade gestora, ou seja, no fundo, a eliminação do mínimo de subscrição e aqui alguma versatilidade também na composição da carteira, parece-nos que é menos limitativo para a entidade gestora. Relativamente ao VLGF positivo, também não vejo aqui grande tema, ou seja, não acho que no fundo capital de risco, as alterações, pelo menos daquilo que é a nossa perspectiva, que sejam fraturantes, à exceção, efetivamente, do limite máximo dos 12 anos. Acho que é limitador, tendo em conta situações de recuperação ou se tendo mesmo projetos novos de valorização, em que 12 anos poderão nitidamente ser insuficientes para o projeto. Acho que corta imenso aqui as perspectivas. Eu permitia-me, já vou ouvir também os outros oradores sobre este tema, eu permitia-me apenas, digamos, aditar aqui 2 comentários também sobre as alterações ao capital de risco. A possibilidade agora de termos fundos abertos em capital de risco, e isso vai impactar, ou pode impactar, e aí em termos, se calhar, favoráveis, na lógica da estratégia de saída dos investidores. E o outro é o tema, como sabemos, a limitação que nós temos, seja em termos de período, seja em termos de exposição ao mesmo ativo, neste caso ao mesmo empresa, ao grupo de empresas, dos 33%. Neste momento, como sabemos, havia uma regra de exceção dos 500 mil euros, que no fundo fazia equivaler o fundo como se estivesse dirigido apenas a investidores profissionais, que neste momento, com a proposta, passa a ser reduzida para 100 mil euros. João, o que é que achas das várias alterações que elenquei? Qual é o teu comentário? Gostaria talvez essa particularmente acho extremamente relevante, acho que a indústria agradece, indiscutivelmente, porque o valor de 500 mil euros... Estamos todos. Batemos todos palmas, pronto. Obviamente que é muito complexo, mesmo em algumas situações, esta regra de não poder ultrapassar 33%, é um trabalho muito difícil, com grandes variações e, portanto, o não estar sujeito nomeadamente a essa, embora nos pareça que faça sentido uma diversificação dos investimentos, mas esta regra para uma sociedade gestora e com os rácios a poderem mudar a toda a hora, é uma vigilância e é um controle que eu acho que, e que ainda para mais num fundo de capital de risco, torna as coisas mais difíceis. Essa particularmente acho extremamente positiva. Acho que esta situação das ações cotadas, ou seja, acho que isto é uma mão cheia de nada, ou seja, retiram a possibilidade de ter 50% e oferecem uma coisa que praticamente 20% em ações cotadas ou são em mercados regulamentados de segunda ou terceira linha, está bem, mas isso também não tem uma cotação que era meramente indicativa e só por dizer que ela de facto está em mercado regulamentado. Agora, mesmo com base no nosso índice do PSI 20, a gente ter 20% de uma empresa destas, quer dizer, portanto, e estou a falar de Portugal, que não acho que, sob o ponto de vista de investimento, tem os riscos que todos conhecemos, investir na Bolsa Portuguesa também não... Portanto, se passarmos para outros mercados, então é uma coisa completamente... Isto é a mesma coisa que dizer, por palavras mais bonitas e simpáticas, de que esqueçam de ter ações cotadas em fundos, não é? Portanto, eu diria que isso era mais transparente dizer claramente que não é possível do que arranjar aqui uma solução que também não me parece. Os 12 anos estamos todos de acordo que são situações que podem criar grandes dificuldades aos fundos. Há de facto projetos que têm quer as infraestruturas, quer projetos industriais, etc. O ter que sair antes de tempo, ainda para mais sabendo do mercado que eu vou ter que sair, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Portanto, tem que ser, o que quer dizer que eu tenho que antecipar, tenho que fintar quase o mercado e começar a tratar, se calhar, aos 9 e aos 10 anos, em que a empresa não está, se calhar, madura, que o EBITDA não está consolidado. Não me parece que isso, ainda para mais a dimensão é permitida fazer fundos a 20 anos, são fundos fechados, eu estou a falar nos fechados, já não digo nos abertos, percebo que haja aqui algumas situações. Agora, nos fundos fechados, que eu acho que vai ser a indústria, eu já acho que nós temos todos a noção que a CMVM, em relação mesmo aos fundos abertos, sempre foi uma coisa no imobiliário que lhe criam imensas dificuldades e nos momentos de crise isso a preocupa. Acho que fundos abertos em capital de risco não vai ser muito fácil. Eu diria, nós como sociedade gestora, eu de certeza que não vou agarrar nenhuma oportunidade dessas, porque eu acho
que é um dinamismo e um conjunto de regras que têm que ser apertadas, que nós certamente não procuraremos. Portanto, acho que não deveríamos limitar a 12 anos, o período de duração dos veículos é aquele que tem, é a altura do investimento, 6 meses ou 9 meses ou um ano antes do termo do prazo, eu irei tratar de alienar o ativo. Muito bem. Emanuel, achas que estas regras ou estas propostas de alteração, ainda que possam ter estado como base naquilo que era, digamos, o quadro médio ou aquilo que era o comportamento mais standard de uma lógica de investimento em capital de risco, mas achas que faz sentido nem haver exceções, nem haver... Como é que tu vês para aquilo que é a tua gestão de FCFs e estruturação de montagem destes veículos que fazes e que estás a fazer? Como é que vês estas regras? De facto, a regra do período máximo de manutenção do investimento de capital, 12 anos, parece-me muito limitadora. Está a ser muito dependente do setor onde estejamos a investir. Portanto, estar a limitar logo à partida por um prazo é de facto limitador para o mercado e coloca-nos em situação de desvantagem com outros mercados em que queremos também competir e queremos ter pelo menos uma situação de igualdade. Também concordo que relativamente à questão da inclusão do limite mínimo de 20% de ações de cada uma das entidades cotadas, é também de facto, enfim, não diz nada. É uma regra que aparece, mas conhecendo as dimensões dos mercados, é praticamente impossível, não é execuível, ou seja, é uma regra que não faz sentido sequer ser colocada. Neste aspecto, aliás, como outros, se a intenção é de facto liberalizar, facilitar, agilizar processos, tornar as coisas mais simples, a ideia é não complicar. Eu acho que estas regras que estão aqui acabam por inevitavelmente complicar mais do que facilitar. Eu diria que havia outra coisa, João, que gostava de falar, no capital de risco, que isso é inovador e que tem a ver com esta situação da conservação de capital em sociedades com posição de controle. Durante 24 meses é impeditivo de distribuir resultados. Ou reduções de capital, certo? Reduções, etc. Ou seja, eu diria que o mercado nacional, obviamente, se foram em fundos de capital de risco a investir em empresas em Portugal, eu diria que esta questão não é muito relevante, porque as pequenas e médias empresas estão fora e as imobiliárias também estão, e, portanto, a indústria tem sido feita, se batermos praticamente a generalidade dos fundos, os investimentos estão quase todos aqui. Mas o que é um facto é que isto não deve ser limitativo, não me parece que seja necessário, digamos, numa estratégia, impedir que durante os primeiros 2 anos se possam distribuir resultados. Há dúvidas, mesmo uma empresa que tem um EBITDA e resultados que eu adquiro por um preço obviamente significativo e ter uma limitação de não poder, uma empresa que sempre gerou resultados e sempre distribuiu resultados, integra-se num fundo de capital de risco, obviamente para crescer, continua a ter resultados e digamos que eu fico impedido durante 24 meses de fazer estas operações, nomeadamente ou de redução de capital ou de distribuição de rendimentos. Não me parece que isto faça sentido, não vejo o alcance. Portanto, acrescenta-se agora mais informação, portanto, que é sempre que viemos a adquirir ou deixar de ter, é mais informação que temos que dar, e quando temos muitas participadas e quando temos muitos fundos, nós temos cerca de, neste momento, 19 ou 20 fundos de capital de risco, portanto, ou seja, é mais outra preocupação que temos que ter, que mal façamos a operação, temos que ver se ficamos acima dos 5, 10, 12, 20, vai até aos 75, quer dizer, não me parece que esta informação, que acaba por fluir à CMVM, a CMVM vai ter acesso à informação, porque é que é tão importante eu estar a dizer numa empresa não cotada que acabei de adquirir 5, passei de 5 para 10. Deixa-me aproveitar o mote e fazer aqui um pequeno desvio do capital de risco, mas relativamente à atenção de sociedades, e agora em concreto para a Maria João e para ti, João, uma questão que temos vindo a debater, já debatemos também muitas vezes questões práticas, que nem sempre foi assim no passado, mas o facto de, seja uma SICAF, seja um fundo de investimento imobiliário, que tenham participações numa sociedade imobiliária, que aliás continua, digamos, essa previsão, como é que vocês veem o entendimento, que eu diria mais atual da CMVM, no sentido de não considerar a possibilidade, digamos, de financiar essa própria sociedade, que não seja por capital propriamente dito, ficando então limitados àquilo que eram os suprimentos, prestações acessórias, prestações suplementares. Faz sentido? A tua expectativa, e agora neste enquadramento, é que possa haver uma clarificação ou na regulamentação. Não estamos a desvirtuar aquilo que é
a lógica de sociedade comercial também e das regras que se têm de se financiar, porque reparem, e depois vou passar para uma segunda pergunta, que é, se por um lado o legislador veio atender a formas alternativas também de financiamento, nomeadamente com a possibilidade de emissão de obrigações, que também gostaria de ouvir o vosso comentário sobre este tema, em concreto desta primeira questão das sociedades imobiliárias e formas, digamos, do funding dessas mesmas sociedades, e por outro lado, aproveitando já numa segunda fase, esta a possibilidade de emissão de obrigações. Maria João. Parece-nos aqui que é completamente desvirtuar os meios tradicionais de financiamento das sociedades, não é? Aliás, a menos que a sociedade, que a SICAF ou o Fundo de Investimento Imobiliário tenha a 100% a dita sociedade comercial, não vai ser possível fazer deals em que a SICAF participe com outro sócio, não é? Porque a página tantas o outro sócio pode fazer suprimentos e a SICAF não pode. Não é? Quer dizer, obrigar acordos parasociais que vão temos acordos parasociais que depois vamos estar a contornar, quer dizer, temos de ter um processo de transparência, a MVM pede os dossiês e muito bem, quer dizer, depois não vamos estar a colocar-nos em posições de ter parasociais que contornem a situação, mas acho que é completamente, eu sinceramente eu espero e estou mesmo muito com elevadas expectativas que venha a ser clarificado esse tema. Acho que não é razoável. E quanto à emissão de obrigações, aplaudes a medida? Achas que já era algo que a indústria esperava? Ou achas que não vai? Não sei se o nosso tecido está muito vocacionado para essa solução quando estamos a falar das pequenas e médias empresas, mas claro que sim, claro que é uma solução, mas não acho que seja a melhor solução. Não acho que substitua, se essa é uma solução para substituir a limitação que falámos anteriormente, não acho que seja vantajoso. Mas o João Castro... João, achas que a emissão de acionistas de fundos, sim, ou de SICAFs, ou destes veículos, ou deve ser, vai colher, o mercado vai, digamos, achas que é uma boa solução? Eu acho que pode ser uma solução boa e uma alternativa ao financiamento bancário, não é? Portanto, indiscutivelmente, que acho que isso nos pode nos ajudar e, digamos que, evitar que o recurso só à banca, obviamente que isto pode criar algumas dificuldades de excesso de alavancagem, porque depois os bancos ficam com as hipotecas, os obrigacionistas não ficarão, portanto, a conciliação dos dois regimes, porque depois, num fundo, por exemplo, imobiliário, se eu tenho alavancagem bancária e a seguir lanço um empréstimo obrigacionista, obviamente que as obrigações, se os imóveis respondem primeiro para a banca tradicional e para o financiamento tradicional, há aqui uma limitação. Mas acho que é positivo, em determinadas circunstâncias, nem que seja, isso é que já me parece que é possível, é optar, claramente, eu lanço um empréstimo obrigacionista, hipotecário, e acabou, e ao meu financiador, e isso já é uma alternativa à banca, já não há estes conflitos, e isso eu acho que não é de menosprezar, e alguns investimentos poderá ajudar, até porque a sensação que tenho dos investidores andam à procura de alguns retornos, de risco relativamente mais moderado, e se calhar poderiam ter. Em relação a isto das SICAFs, é um absurdo. Eu deixou-me completamente surpreendido quando a CMVM, quando constituímos o veículo novo, nos disse. Já tinha feito isto com uma sociedade que tinha quase 7 milhões de prestações acessórias e não tinha tido problema nenhum. Agora vou converter tudo em capital. Acho isto uma coisa, não, é 100% nossa, do fundo, e portanto fui converter prestações acessórias, né, em capital. Pronto, já acho que é outra coisa que também não faz sentido, que a CMVM tem, mas não alterar, que é não constituir, as prestações acessórias são consideradas como dívida, não percebo porquê, e não integra os capitais próprios, porque sempre houve aqui uma ideia que as prestações acessórias que não estavam previstas para os fundos... Isso não é, a questão que também tem sido muito citada nos últimos anos, e não sei para quando a revisão ou não do sistema de contabilidade aplicável aos OICs, porque depois, face a estas matérias, tem discrepâncias que este desfazamento depois cria, sobretudo nos processos de conversão que temos tido, sobretudo nas SICAFs, é uma complicação, aquilo que é a estrutura de capitais e o que é depois os rastros de autonomia financeira, esse impacto, e julgo que era um dos regulamentos que devia ser também repensado ou revisitado, porque de facto temos que ajustar à realidade e no fundo aquilo que é a competitividade do mercado
ter uma sociedade imobiliária que compete com outras e depois não poder, ou mesmo uma SICAF, então mais reguladas, e depois perder competitividade, nomeadamente em formas de autofinanciamento, não nos parece fazer sentido nenhum. Emanuel, antes de passar aqui ao tema que tinha em particular, tinha de ti como particular destinatário dos OIC de créditos, perguntava só, um homem do mercado, com muita experiência naquilo que são os mercados, achas que vai haver procura de empréstimos, digamos, obrigacionistas, emissões obrigacionistas dos OICs? Há mercado para isso? Só com garantias associadas e dependendo da dimensão das emissões, ou seja, com garantias associadas na lógica que o João estava a falar de empréstimos hipotecários, pode haver, efetivamente, isso há interesse. Agora, emissões obrigacionistas sem garantias associadas como alternativa à banca, dificilmente. Quer dizer, não vejo qual é a entidade que pode fazer investimentos neste tipo de papel, ou então o prémio de risco que seria solicitado seria de tal forma elevado que seria impossível colocar estas emissões. Muito bem. Portanto, vejo com alguma dúvida. Agora, o facto de ser possível emitir obrigações é positivo, quer dizer, é positivo ter este tipo de soluções. Agora, há que ver a realidade do mercado, e a realidade do mercado, pela dimensão do mesmo, não me parece ter consistência, ou seja, não vejo quem vai efetivamente fazer a subscrição deste tipo de ativos, não tendo estes ativos rating associado, não tendo estes ativos uma dimensão mínima, não tendo estes ativos eventualmente liquidez de mercado. Quer dizer, não me parece fazer muito sentido. Muito bem. Então, deixa-me conforme tinha anunciado, ouvir a tua opinião e partilhares com a plateia, porque sei que também estás a trabalhar nisso, aquilo que são os OIA de créditos que ficaram, tanto já com alguma regulamentação, já constavam no regime jurídico na última revisão do capital de risco, agora são transpostos, mas naturalmente vão carecer de uma maior também densificação e clarificação de algumas matérias. Em jeito, e não é de provocação, mas apenas para enquadramento com um comentário teu, sendo um assunto sensível e havendo agora passar a estar na Central de Responsabilidades de Crédito, de que forma também vês isto com o facto de também as sociedades que tínhamos referido, de pequena dimensão, poderem fazer também a gestão destes organismos de crédito, e qual é a tua visão dos low and funds, realmente, como está não só o atual regime, mas daquilo que é agora a inclusão neste novo regime de gestão de ativos, se achas que é suficiente para fazer florescer um bocadinho estes fundos, que no estrangeiro já começam a ter muita procura e acho que são realmente a par do capital de risco, uma forma muito interessante também de financiar a indústria. Sim, desde há alguns anos que os fundos internacionais, os long funds, têm vindo a ganhar protagonismo no mercado. Nós também, desde há alguns anos que temos estado a analisar o processo e, concretamente, com o Decreto-Lei 144 de 2019, de setembro de 2019, nós desde logo começámos a preparar toda a estrutura referente a esta temática. Agora, isto não é uma temática simples, quer dizer, não é algo que de um dia para o outro uma determinada entidade entre no mercado e decida começar a conceder crédito. Quer dizer, isto tem uma lógica e tem que ter, obviamente, um processo, todo ele bastante complexo, que tem que ser desenvolvido ao longo de algum tempo. Enfim, os bancos já há muitos anos que têm o workflow de crédito a funcionar, já há muitos anos têm o comitê de crédito, e qualquer solução que seja apresentada ao mercado tem que ter uma configuração idêntica. E, portanto, no nosso caso, e eventualmente somos lentos a fazer as coisas, estamos há mais de 2 anos a preparar todos os sistemas, não é? E, portanto, nós estamos a preparar sistemas de rating interno, de avaliação das empresas, temos estado a recolher um conjunto de informação relevante das mesmas empresas, enfim, neste momento temos uma base de dados que já vai em mais de 1.500 empresas e não estamos ainda satisfeitos e achamos que o nosso sistema ainda não está suficientemente robusto. Portanto, há um investimento muito considerável, o valor a investir é muito, muito significativo, o valor em sistemas é muito elevado, e como vos digo, desde há 2 anos a esta parte nós estamos a trabalhar neste tema e ainda não nos sentimos completamente preparados para avançar com este tipo de solução. Eu vou aproveitar só para pôr em cima da mesa, porque não é o primeiro caso. E daquilo que tive de contacto com a indústria sobre este tema dos low and funds, há de facto, ou ainda não vemos, digamos, estes veículos no mercado
também pela definição daquilo que é o regime fiscal. Mais uma vez, o facto de não andar a par e passo o nosso legislador fiscal e o legislador, digamos, normativo de um determinado setor, como é a indústria dos fundos, causa realmente muitas dúvidas àquilo que é, digamos, a aplicação de algo tão essencial e que vai ter um resultado não só ao nível do valor global dos fundos, das carteiras, mas também daquilo que são o potencial de distribuição de rendimentos aos participantes, o facto de não haver uma clarificação quanto a esta matéria. Digo isto, ninguém social, sente-se isso também, que isso é determinante. Concordo inteiramente. Há ainda muitas indefinições, esse é mais um tema que nos leva a ponderar muito bem o lançamento deste tipo de produto. Nós temos estado a lançar, de facto, um conjunto de fundos na vertente PME, temos neste momento já 2 fundos autorizados na vertente PME, e queríamos avançar muito rapidamente para esta vertente dos loans, mas, de facto, as indefinições que referiste, conjuntamente com a questão de termos que ter os sistemas absolutamente preparados, o risco que para uma entidade com as nossas características tem o lançamento deste tipo de atividade, leva-nos de facto a ter bastante cautela no que diz respeito ao lançamento. Agora, de repente, dizer que vai haver entidades de pequena dimensão que o podem fazer, o que posso dizer sobre isso é que fico um pouco assustado. Não posso dizer muito mais do que isto. Muito bem, então, uma vez que a conversa está boa, e atenção, eu por mim não tenho problemas nenhuns e estimei que era uma conversa de 1 horinha, mas também para não frustrar a plateia naquilo que possa ser depois também a participação também desejada, convidava-vos só uma ronda final aqui de algumas questões. Agora dava jeito de cada um ter um botão, ele lança uma questão avulsa e o primeiro a carregar no botão tem direito de resposta, mas algumas questões, e antes de entrarmos naquilo que é a vossa perspectiva atual do mercado. O tema, não sei se o João há bocado o referiu, o tema que é conferido agora aos participantes, e fala-se muito, naturalmente, não podia deixar de ser de outra forma, o reforço daquilo que é os interesses e os direitos dos participantes, com algumas manifestações práticas, muito rápido, um de vós para comentar, a possibilidade de proceder ao resgate das unidades de participação em caso de aumento das comissões, seja de gestão, seja de depósito. O que é que têm a dizer com isso, ou alterações da política de distribuições de rendimentos? Eu acho que particularmente as comissões de gestão e depósito, e eu falo mais sobre a comissão de depósito, porque a comissão de gestão, a sociedade gestora, quando aceita o mandato, já sabe mais ou menos as regras de jogo e, portanto, se não houver uma alteração significativa do seu volume de trabalho, etc., ou uma redução significativa do fundo, que também pode haver, né? E, portanto, ou seja, a gente tinha uma expectativa que o fundo tinha 100 milhões, de repente faz uma redução de capital, ele vira por 50 e, de facto, fica aqui um valor completamente diferente de comissionamento. Mas pronto, eu acho que uma situação, particularmente do depositário, em que a sociedade gestora não tem capacidade nenhuma de intervir, exigem mais obrigações ao banco depositário, o banco depositário diz: olha, desculpe lá, mas eu não aceito estas condições, vou rescindir o contrato e pronto, e temos que se arranjar outro depositário, ou só aceito se me pagarem mais tanto. Quer dizer, não me parece que faça muito sentido, numa situação destas, em que quem impõe a presença do depositário é o regulador, e a lei, portanto, ou seja, é indispensável para que estes veículos, que uma situação decorrente de maior trabalho, e faça com que alguns investidores, que até podem estar numa situação bastante cómoda, nem sequer precisam de votar desfavoravelmente a deliberação, que no caso da prorrogação, eles têm que votar contra, portanto, ou seja, nem diz a lei se eles têm que votar ou não têm que votar, eu ao fim antecipadamente, não é, sou confrontado com uma alteração dessa retribuição e com uma série de resgates. Isto no âmbito de um fundo de capital de risco que tem participadas e que não tem normalmente liquidez porque não são cotadas, e também, em certa medida, com o imobiliário, que tem projetos e investimentos em curso e que de repente é surpreendido com um volume que pode ser grande. Portanto, acho que isto não foi, se calhar, tão... Não é que discordo, porque eu acho que é um direito de quem se associou mediante um determinado preço, se não ser surpreendido com um preço superior, particularmente na comissão de gestão. Agora, há situações que provavelmente a comissão de depósito é diferente e isso pode causar, digamos, uma situação de dificuldade, quer à sociedade gestora, que preconizou uma estratégia de um investimento a longo prazo, 10, 12 anos, ou o que for, e que até o seu preço de gestão foi baseado que iria ter uma relação provável com o cliente naquela dimensão, e que de repente, a meio do campeonato, é confrontado com um volume de subscrições de tal forma que só lhe restará praticamente... Muito bem. Entendido. João, Maria João, muito rapidamente,
A parte da substituição da sociedade gestora para OICs fechados passa a ficar dependente apenas de comunicação subsequente. Vês que isto possa ser materializado no sentido de o processo deixa de ir à CMVM, não carece de autorização para os OIC fechados e os participantes ou a própria sociedade gestora querem transferir o fundo para outra congénere e a única coisa que basta, digamos, é a tal comunicação subsequente, não havendo qualquer tipo, seja de controle prévio, seja de não oposição por parte da CMVM. Achas que na prática, isto sendo facilitador a priori, achas na prática desejável ou não antevês problemas com esta, digamos, total ausência, sendo que a CMVM passa a ser o último a saber, entretanto transferiste um fundo de uma cidade para outra? Mas vamos ver, considerando que o processo é instruído com todas, ou seja, que todos os principais stakeholders estão de acordo, nomeadamente participantes, entidade gestora, depositário, estão de acordo nessa substituição, a CMVM muito pouco terá a dizer, a não ser eventualmente tentar perceber o que já hoje faz e poderá fazê-lo, não é? Tentar perceber o motivo pelo qual foi operacionalizada essa substituição. Mas, ou seja, não... Acho a sua simplificação bem-vinda, então. Não sim, acho que é como te estou a dizer, João. Os principais stakeholders estão alinhados. A CMVM terá sempre a oportunidade de questionar e tentar perceber o porquê e tomar as suas diligências e fazer um acompanhamento noutro ponto que poderá entender no decurso desse processo. Última questão também, antes de abrirmos então aqui depois a plateia para intervir, a parte do prazo de liquidação ficar limitado. E esta para mim é uma dúvida existencial, porque também temos vários processos e realmente são muito difíceis. Uma parte que é fundamental na vida de um OIC, que é a sua liquidação, e depois partilha e o retorno, digamos, desse resultado aos participantes. A questão de que o prazo passa a estar limitado a 1 ano, que era um critério de referência, mas que excetia, digamos, era suscetível e admitia, digamos, exceções, com requerimentos, nomeadamente, fundamentados ao regulador. Neste momento, a única exceção que existe é, de facto, uma possibilidade de requerer a prorrogação do prazo, mas não pode ser pela própria sociedade gestora. Portanto, só quando a entidade liquidatária seja diferente. Em que medida é que vocês veem, porque realmente causa transtornos e obstáculos reais, ativos complexos, ativos menos líquidos, a possibilidade de ter ações judiciais, outros ónus, portanto, muitas necessidades dos casos concretos que, e vocês sabem, todos vocês já passaram por isso, na liquidação do fundo, 1 ano, de facto, passa muito rápido e pode não ser suficiente para liquidar, digamos, os ativos, entregar o produto dessa mesma liquidação, depois discutidas as responsabilidades aos participantes. João. Concordo integralmente com o que tu dizes, não. Também não percebo porque é que há regimes diferentes em função dos liquidatários, não faz nenhum sentido. Obviamente que deve ser uma situação de recurso, os fundos devem se liquidar rapidamente, mas é no interesse dos participantes que as liquidações são mais retardadas. Quer dizer, esta ideia de que parece que é a sociedade gestora e o Banco Depositário querem manter, não é, contra tudo e contra todos o fundo vivo para cobrar umas comissões. Quer dizer, não é essa a realidade subjacente a isto. A realidade subjacente é que os participantes, se vendemos à pressa e mal, ele fica penalizado, porque se me é imposto uma regra, se eu tenho que vender naquela data, se o mercado sabe que eu vou vender, é provavelmente mais agressivo. Então, nos fundos de capital de risco, isto ainda é mais notório, porque os ativos são muito mais difíceis de vender, à partida temos muito menos oferta do que teremos num fundo imobiliário. Portanto, não me parece. Acho bem que se restrinja com as mesmas situações, que as prorrogações sejam vistas caso a caso e limitadas, mas não vejo uma impossibilidade. Permitir exceções, certo? Exatamente. Muito bem. Bom, há muitas questões atualmente que vamos ter que relegar para um segundo momento, para outro debate, e sobretudo então quando tivermos agora a estabilidade e quando vier a lei a ser aprovada. Depois temos também que se indicar e ver a compatibilização e densificação do regulamento da CMVM que venha a acomodar todas estas matérias. Eu confesso, fiquei um pouco assustado, porque aquilo que parecia, vamos simplificar naquela lógica dos princípios que enunciei no início da sessão, quando vi o artigo 260 com todo o elenco das matérias que está previsto regulamentar ou a possibilidade, dá a ideia então que vamos ter um regulamento, se calhar com o dobro daquilo que é
aquilo do tamanho deste novo diploma do regime de gestão de ativos. Não posso deixar-vos, face ao atual momento, de dar 1 minuto para cada um. Já sabem que eu sou muito rigoroso no tempo, portanto é para levar a sério este minuto, mas sobretudo como é que vocês veem o atual momento e as perspectivas do futuro próximo, nomeadamente ainda em ambiente Covid e com a tristíssima realidade que se assiste hoje com a guerra na Rússia e Ucrânia, e o que é que isso vai impactar ao nível da gestão de ativos e o que é que cada um de vós, digamos, já está a fazer por forma a cautelar isso. Começo por ti, Manuel. Bem, de facto, estes últimos anos têm sido anos que vão ficar na memória coletiva. Têm sido anos bastante complicados. Viemos do Covid, de seguida de uma guerra que não estávamos à espera, todos a aguardar que o Covid, no final de 2021, pudesse originar uma recuperação económica. De repente surge um evento de um conflito armado como o que estamos a viver, que vai aqui colocar dúvidas relativamente à evolução do mercado. Hoje o mercado da gestão de ativos é um mercado global, está pejado de desafios que realmente são importantes e não podem estar dependentes de questões legais, até porque outras legislações vão continuando a evoluir e vão mantendo estabilidade naquilo que é o seu processo de gestão. Eu realço aqui alguns dos principais, que é nomeadamente o aumento da importância da questão dos canais digitais, que está a crescer muito, a questão das soluções ESG, que hoje em dia está, enfim, num processo de transição e que todos temos estado muito envolvidos e que vai significar custos muito significativos para todos. Pretende-se, efetivamente, a tal simplificação e normalização fiscal e normativa. Não podemos ter só o normativo, temos que ter o fiscal. Não podemos separar uma coisa da outra, porque senão não funciona. Tem que estar as duas a ser trabalhadas em conjunto. Eu desafio quem está a produzir a legislação a olhar para as duas em conjunto. Caso contrário, não funciona. Temos que olhar muito para a questão da poupança, porque realmente é um problema, e que temos que olhar para a questão, porque vamos ter muito em breve uma população, nomeadamente no caso português, bastante elevada de séniores acima dos 65 anos, e portanto isto é um problema. Vamos chegar a um momento, dentro de 50 anos, que vamos ser mais de 60% da população, e portanto isto é um problema que tem que originar, obviamente, políticas muito específicas relativamente à questão da poupança. Vamos continuar a ter esta pressão dos custos. Realmente nós aqui podemos achar que os custos podem ser até eventualmente um bocadinho mais elevados. Não são, concordo com a afirmação que o João fez há pouco, quando comparados com outros mercados, mas a verdade é que vamos tendo aqui outros mercados a entrar, outros players a entrar, nomeadamente a nível internacional e com uma dimensão maior, e vamos estando a ser completamente confrontados com aquilo que é a gestão passiva de ativos frente à gestão ativa de ativos, que é o que estamos a fazer. E, portanto, isto é um problema, e é um problema que temos que todos atender. Sobre a questão do conflito e a questão do impacto económico e macroeconómico, vamos ter que abordar aqui mais algumas definições relativamente à questão da guerra ou do conflito que estamos a viver. De qualquer forma, inevitavelmente está a introduzir aqui um conjunto de questões que nem os bancos centrais terão facilidade de remover facilmente, entre elas, e aquela com mais evidencio é a questão da inflação. Esperemos que o crescimento económico se continue a manter, apesar de tudo. É pelo menos a perspectiva, mesmo no cenário mais pessimista, e se mantiver o cenário de crescimento económico, pode ser que o impacto não seja tão grande. Se não se mantiver o cenário de crescimento económico e se agravar, por assim dizer, o conflito, estender-se a outras regiões geográficas, poderemos realmente ter aqui todos um problema entre mãos, e eu acho que neste momento deveríamos estar todos a centrar-nos naquilo que é o essencial. O essencial é manter a indústria produtiva e é tentar responder a estas questões que neste momento estão em cima da mesa e que são questões muito prementes. É o dia-a-dia e é aquilo com que nós temos que viver. Alterações regulatórias, legislativas, num momento como o atual, eu sugeria que sejam muito cuidadas e que sejam realmente muito analisadas e atempadamente analisadas para sabermos todos para onde é que queremos ir e o que é que vai realmente acontecer. Muito bem. Obrigado pelo teu minuto. Foi o minuto mais esclarecedor que alguma vez presenciei num debate deste. João, mais um minuto para ti, para dares esta nota final de enquadramento. Depois da intervenção do Emanuel, eu diria que em termos de futuro e a forma tão explícita como o fez, eu já não vou utilizar tanto. Prometo. Acrescentaria só talvez... Não foi de mal, João, não foi propósito. Emanuel, eu é que agradeço.
Parece-me claramente... Cuidado, João, senão não me resta nada a mim. Não, eu vou ser... Concordo obviamente, no mercado mais imobiliário, que é aquele que é o nosso forte, mesmo nos fundos de capital de risco, temos muito investimento associado ao imobiliário, e, portanto, tenho uma expectativa de que o mercado venha a reagir, obviamente agora com alguma expectativa, mas de seguidamente, se não houver, digamos, um conflito que se arraste no tempo, que também não temos todos a noção de que, senão isto tem que se resolver mais rapidamente. Portanto, se não houver aqui uma crise muito grande com uma guerra a sério, isso obviamente ninguém é capaz depois de poder projetar o que é que vai acontecer, mas se isso não vier a acontecer, e se encontrar aqui uma solução qualquer, estou seguro que a oportunidade imobiliária em Portugal continuará a ser interessante, até porque os fundamentais que o justificam se mantêm ainda na íntegra e, portanto, resolvido o problema da guerra, resolvido o problema do Covid, certamente que o mercado voltará a ser extremamente apetecível para um conjunto de investidores, e essa pelo menos é a nossa expectativa, e é por aí que... Obrigado, João. Maria João, em jeito final. Agora já só tenho 5 segundos, já não tenho Agora mais. sim. Já acabou. Não, portanto, a Ínsula desenvolve a sua atividade, sobretudo na área imobiliária e mais recentemente no capital de risco. No que respeita à área imobiliária, nós temos, de facto, percebe-se que é um setor resiliente e tradicionalmente robusto e resistente, e percebe-se que continua dinâmico, muito sexy, muito apelativo, e parece-me que, a menos que de facto venha aí uma catástrofe ainda maior, porque já temos uma catástrofe, mas ainda maior, parece-nos que, por hora, não estamos muito preocupados com a área imobiliária. Na parte do capital de risco estamos muito expectantes, porque não só por via das alterações legislativas, mas também porque é um mercado mais... o dinamismo dos últimos 2 anos, portanto, fez com que se criassem muitos fundos, ou seja, estamos muito expectantes por perceber agora o que é que 2022 reserva para a área de capital de risco. Relativamente à supervisão, esperamos continuar a contar com uma CMVM presente e que acompanha, sendo certo que convidamos e esperamos que sejam revistos alguns pontos deste projeto para que a indústria continue a ser, desenvolva, seja competitiva, com certeza, encurtamento de prazos, simplificação processual perfeito, mas as coisas também têm que ser com alguma ponderação para não criar aqui desequilíbrios. Muito bem, eu ia só permitir, uma vez que focaste o tema do setor imobiliário, de facto foi muito penalizador, e já por efeitos daquilo que foi o Covid, termos tudo que era a disrupção das cadeias de fornecimento, o aumento dos custos de construção, do aumento dos materiais, e de facto este problema agora, este conflito, não vem nada a ajudar, e possamos nós acreditar que, por um lado, vai ter uma solução rápida e minimamente favorável e de estabilização dos mercados, e ao mesmo tempo admitir que a tal resiliência que falaste dos ativos imobiliários possam encontrar, nomeadamente aqueles que se situam em Portugal, com aquilo que tinha sido os tais fundamentals que sempre foram, nos últimos anos, acreditados e reconhecidos pelos investidores internacionais, que possam vir aqui também, Portugal servir também como um refúgio daquilo que é a dita poupança que o Emanuel falava. Sem mais delongas, vou então abrir agora, e peço aqui à nossa produção que dê agora espaço a todos aqueles que quiserem na plateia, e são todos bem-vindos participar. Eu propunha ou ponham ou pôr o braço no ar, ou para nós pudéssemos dar aqui a palavra. Acho que o Nuno quer... Nuno Menezes? Não pedi intervenção, João. Não? Que apareceu-me aqui no... Mas tu és daquelas pessoas que todas as tuas intervenções são sempre merecidas de um aplauso e tens sempre uma opinião muito avalizada nestas matérias. Sim, acontece que as intervenções que tive a sorte e o privilégio de ouvir abordaram
com detalhe o conjunto de preocupações e de dúvidas que de momento tinha. Portanto, confesso que não tenho nenhuma outra questão que pareça pertinente ser colocada. Ok. Obrigado. Obrigado eu. Vou ver se no bate-papo. Meus caros, este é o fórum ideal para colocarem ou manifestarem, não é só questão de dúvidas, é as vossas opiniões. Estou a ver aqui nos participantes que há muita gente aqui da indústria e naturalmente isso enriquece aqui a sessão. Pode ser um minutinho, como o do Emanuel, são tudo bem-vindo. Bom, se não tivermos participações, vamos dar início a mais 1 hora de discussão, portanto é convosco. Estou a brincar. Ver o contrato então. É, tenho que dizer. Bom, eu de facto não estou a ver aqui, embora temos uma plateia com gente aqui muito... Eu agora estava tentado a fazer uma maldade, não fosse o adiantar do tempo e convidar as pessoas que eu estou a ver aqui que possam, que viessem a pronunciar, mas pronto, não o vou fazer e vou só então para dar a sessão por terminada, agradecer por lado a todos os participantes, dar nota que de facto todos temos de ter noção que esta indústria é uma indústria que abarca muitos players, estamos a falar, e agora estava a ver aqui o nosso querido amigo Nelson Rego, nós estamos a falar de uma indústria que movimenta sociedades gestoras, que vai pôr agora na dita liga as sociedades gestoras todas e as sociedades de capital de risco. Vamos ter, digamos, uma indústria supostamente, digamos, mais competitiva, mais concorrencial. Esperamos todos que estas afinações, e atenção, durante o mês de março a CMVM está precisamente a colher aquilo que foi o feedback dos comentários e das respostas à própria consulta pública e está a rever o documento. Naturalmente que serão sensíveis também àquilo que foi a voz do mercado, mas de facto é uma indústria não só pelos ativos sob gestão, mas que realmente também emprega muita gente e tem muito, se falamos agora do papel dos auditores, peritos avaliadores, bancos depositários, entidades gestoras, depois serviços, a parte de contabilidade, consultores jurídicos, consultores fiscais, portanto, de facto estamos e entendemos que mesmo para efeitos daquilo que é a nossa economia é determinante e sobretudo temos mais competitivos. Hoje não tivemos a oportunidade de falar daquilo que é quer a gestão, quer a comercialização transfronteiriça, mas eu acho que este também tem que ser um dos caminhos. O Emanuel há bocado falava a diferença de mercados, mas numa lógica cada vez mais global, a possibilidade, e aí temos que reconhecer neste momento o nosso quadro relatório e a proposta vai nesse sentido e até de simplificação, seja as congêneres europeias ou de Estados terceiros poderem vir fazer gestão ou comercialização de OICs em Portugal, mas o contrário, o caminho inverso também é verdade, num sistema cada vez mais simplificado, de estreita, digamos, relação entre também o nosso supervisor e as congêneres europeias e a ESMA, portanto, acho que é um tema que ainda não estamos todos muito sensibilizados para isso. De facto, para quem já está nisso há 20 anos, olhar para o caminho, acho que Portugal tinha condições ao nível daquilo que era, e agora já não estou a falar das grande dimensão, pequena dimensão, mas a capacidade está instalada e naquelas entidades que claramente se reconhecem e deram mostras dessa capacidade, sem prejuízo muitas vezes os tickets sobre gestão não serem comparáveis, mas a verdade é que tenho a certeza que muita da indústria e da boa indústria portuguesa pode realmente também dar cartas e ainda que não seja na gestão ativa, na parte da comercialização digamos transfronteiriça, e acho que é um elemento a ter em conta. Questão interessante também evitar as assimetrias e tentar aproximar os regimes, tivemos algumas novidades nos últimos anos interessantes do ponto de vista do Tribunal das Comunidades ao nível da solução, nomeadamente casos fiscais e daquilo que era práticas de tratamento desigual, que vieram dar razão a esta dita globalização e uniformização de regimes,
E com isto dar nota que foi um gosto estar a falar destas matérias, naturalmente ficaram muitas a esclarecer. A RSA, nesse particular, vai estar empenhada em fazer sessões de esclarecimento, conferências e seja outros escritos ou por outros meios, mas é sempre um gosto contar com amigos e com, digamos, profissionais de primeira linha, como aqueles que eu tive hoje aqui, e desejar então a todos um resto de bom trabalho e agradecer o vosso contributo e obrigado mais uma vez e pronto. A todos aqueles que estão na plateia também agradecer a paciência e tudo aquilo que foi certamente a atenção que me tiveram. Para a próxima vez esperamos então pelos contributos, mas todos vocês sabem quem somos e os nossos convidados, portanto estaremos também certamente todos disponíveis para voltar a falar e debater e esclarecer estes assuntos. Então resta-me agradecer.